A pombogira-cobra é uma entidade que se manifesta nos terreiros de Umbanda e Quimbanda, muito conhecida por ser rápida em suas magias e feitiços. Todos conhecem essa pombogira pelos seus efeitos de quebra de demanda, quebra de feitiço e proteção daquelas que são abusadas em sua casa. Muitos a confundem com uma cabocla. Muitos dizem que ela é muito selvagem para estar manifesta nos terreiros. Outros a defendem, dizendo que seus trejeitos é justamente por causa de sua história de origem. Mas de fato, você conhece a pombogira-cobra? Conhece a sua história de origem? O porquê de tanto sofrimento e selvageria? Pois fica no vídeo de hoje, pois esse é o nosso assunto. Olá, eu sou Gesley Alves, sacerdote do terreiro São Jorge Guerreiro, e hoje falaremos sobre a pombogira-cobra. Muitos a conhecem, muito a desconhecem, outros nem sabiam que existia essa tal de pombogira-cobra. Eu quero que você deixe nos comentários desde já. Você a conhece ou você não a conhece? É a primeira vez que escuta sobre essa tão rara pombogira? A pombogira-cobra realmente ela existe e se manifesta em médiuns, geralmente mulheres, raramente em homens, para se comunicar, trazendo à tona o seu poder mágico ligado à ancestralidade das matas, do reino das matas. Eu descrevo esse reino aqui no livro Quimbanda Antiga. Se você ainda não adquiriu, o link está na descrição desse vídeo. Adquire para você aprender mais sobre os 7 reinos de Quimbanda, como funciona essa Quimbanda brasileira. O reino das matas é onde se manifestam os ancestrais mais primitivos, aqueles espíritos que estão ligados a uma ancestralidade muito antiga. Então nós sempre vamos remeter aos espíritos mais antigos, automaticamente mais sábios, mais poderosos, mais feiticeiros, ao reino da mata. Nem sempre são indígenas, pode ser de qualquer outra etnia. Se ele é antigo e ainda se manifesta nos terreiros de Umbanda, então pertence ao reino das matas. E é justamente de lá que vem a nossa pombogira desse vídeo, a pombogira-cobra. Um dos aspectos das entidades que vêm do reino das matas é justamente trazer em seus nomes pessoais, nomes que vão remeter a folhas ou a animais. Então a pombogira-cobra, por estar remetendo a uma cobra, automaticamente já ligamos ela ao reino das matas, só por esse simples aspecto em seu nome. Claro que o ponto riscado dela vai trazer muito mais informação, mas o nome já traz a referência de onde ela vem e qual é o padrão de trabalho dela. Essa pombogira é muito conhecida por incorporar raramente. Então, se você incorpora a pombogira-cobra e você percebe que há uma dificuldade nessa incorporação, ela raramente se manifesta em seu corpo, tá tudo bem. Isso é normal. Já ouvi de vários sacerdotes e sacerdotisas que isso é extremamente normal. E tem um mito aí. Ela não vem rastejando no chão. Isso é mentira. Isso é coisa da cabeça do médium. A pombogira-cobra se manifesta como todas as outras pombogiras, em pé e elegantemente, uma mulher decente. Essa coisa de se arrastar no chão é fruto da imaginação do médium. Até porque a pombogira borboleta não vem voando e nem a pombogira das almas vem toda pálida. Tem coisas que acontecem, tem coisas que não acontecem, tem coisa que é do campo da imaginação do médium, tem coisa que é realmente da identidade da entidade. E um desses aspectos que não é fantasia do médium, mas acontece-se na manifestação dessa pombogira, é justamente um fato que muitos, quando olham, pensam que ela é selvagem, que é um jeito mais grosseiro de falar e de se comportar, como se ela não fosse uma pessoa da cidade, e sim uma pessoa que nós podemos dizer um bicho do mato, que não sabe se comportar, como os antigos diziam, e também pelo aspecto dela babar. É muito comum a gente ver a pombogira-cobra de vez em quando babar, descer assim um pouco de saliva
principalmente quando ela está falando. É um dos aspectos de sua incorporação. Isso claramente não significa que ela é selvagem, mas diz respeito ao comportamento, aos trejeitos dessa entidade. Costuma até fumar cachimbo e isso também ativa a salivação do médium, fazendo ela cuspir o tempo todo, igual os pretos velhos fazem quando também pitam o seu cachimbo. A pombogira cobra, quando fuma o seu cachimbo, ela também costuma ter o hábito de cuspir muito. E olha que interessante, ela costuma não beber. Ela não bebe bebida alcoólica, mas ela exige uma taça. Para quê? Ela fica cuspindo na taça para não ficar cuspindo no chão. E depois pede para descartar essa saliva longe do terreiro. É um dos comportamentos dessa pombogira. Quando o terreiro permite que se use roupa, é uma roupa esverdeada, um verde bem escuro, quase que preto. Mas quem olha contra a luz ver que é um verde, é a única exigência dessa entidade. Quando a entidade se manifesta com dificuldade naquele médium, pois sem dificuldade ela fica ereta, com dificuldade ela fica um pouco abaixada, como se ela tivesse com dor na coluna. Quando é assim, é ofertado a ela uma bengala, o que traz muito o aspecto dela com a pombogira cacurucaia, que também fuma cachimbo, cospe muito e também usa bengala e é envergada. Mas nós devemos diferenciar uma da outra, pois a pombogira cacurucaia, ela de forma nenhuma fica ereta, porque é uma pombogira muito velha. Mas a pombogira cobra, depois do desenvolvimento, com uma intimidade maior com seu médium, ela larga a bengala e fica ereta, dança muito bem, só que não costuma cantar. Ela não gosta de puxar os pontos, mas ela repete os pontos muito bem e se agita muito quando canta os seus pontos. É conhecida também por fazer par energético com o compadre arranca-toco. Então é muito comum ver essa pombogira citar arranca-toco em suas falas, e também em alguns pontos cantados vamos ver a referência de arranca-toco junto com a pombogira cobra, às vezes fazendo até menção de um amor. Mas para nós entendermos melhor essa entidade, nada melhor do que observar a sua história, e eu trago uma das histórias que remete a essa entidade que eu gostaria aqui de dividir com você. Há tempos atrás, no estado de Paraíba, em uma fazenda distante, nascia uma cabocla, uma mestiça, filha de um português com uma indígena. Depois de seu nascimento, sua mãe retorna para a sua comunidade indígena, voltando à sua rotina comum, como se nada tivesse acontecido. Essa criança, então, cresce no seio de uma família portuguesa e ali ela é educada para se tornar uma dona do lar. O seu pai era viúvo. A portuguesa que chegou ali com ele, junto com as suas duas filhas, morreram de tuberculose. Então ele ficou solteiro até o seu falecimento. Mas mesmo assim se preocupou em educar a sua filha com o mínimo que deveria conhecer uma mulher para se tornar uma boa noiva, uma boa esposa. O seu pai exigia muito dela, mas ela tentava buscar a sua aprovação o tempo todo, visto que somente ele e ela moravam naquela fazenda. Ele cuidava das atividades da fazenda enquanto ela cuidava da casa. Quando a tarde chegava, os dois procuravam dormir muito cedo. Eles não ficavam de conversa, eles não tinham uma refeição à mesa. Ele não dava carinho e nem demonstrava sentimento algum àquela menina. A única coisa que ele falava é: preste atenção, aprenda para você casar logo e sair da minha casa. Em um momento de embriaguez, ela percebeu que seu pai estava cantando muito uma cantiga que falava sobre uma mulher que era Cariri, e ela ficava pensando: o que é Cariri? Ela nunca tinha ouvido sequer essa palavra.
Aproveitando do estado de embriaguez de seu pai, essa menina, já com seus 14 anos, quase pronta para se casar, ela então induz o seu pai em uma conversa sutil, o que seria cariri. Ele, sem muitas expressões, cansado pelo trabalho e devido à embriaguez, simplesmente a disse: é o povo da sua mãe, o povo cariri. Eles moram longe daqui. Aquela desgraçada fugiu para lá e levou com ela o meu espírito. Ele então adormece e ela volta para a cama, pensando naquelas palavras. Ele nunca tinha falado sobre a mãe dela e agora ela tem um pouco mais de informação. Completou então 14 anos e o seu pai foi até a cidade, prometendo voltar com um presente. Opa, ele nunca tinha feito isso. Quando seu pai retornou no final da tarde, trazia com ele mais 3 jovens. Ela ficou muito envergonhada, pois não cresceu com mais ninguém, a não ser com seu pai. Foi apresentada então aos 3 rapazes, 3 pretendentes. Eles eram jovens, bonitos, bem vestidos e até cheirosos para a época. Ela olhou, observou, serviu o jantar e todos elogiaram. E seu pai fez questão de dizer: foi ela que cozinhou, ela já domina o fogão, os temperos e faz deliciosos doces e pães. Tudo que uma mulher precisa saber para fazer qualquer um de vocês felizes. Os jovens se agitaram. A menina pediu permissão então para voltar para a cozinha. Iria preparar um café. Ela posicionou seus ouvidos na porta para escutar a conversa e escutou em alto bom som a negociação que seu pai fazia. Quais deles iriam pagar mais por ela? Quais deles iria dar mais dinheiro para ter aquela jovem como noiva? Uma noiva que sabia lavar, passar, cuidar das casas e com certeza daria bons filhos. Triste com a situação, ela preparou rapidamente o café, entregou na mesa e novamente pediu permissão para se retirar, pois se sentia cansada. Seu pai autorizou e quando ela estava saindo, ele pegou na mão dela, olhou nos olhos dela e disse: prepara o teu enxoval, prepara as tuas roupas, provavelmente amanhã você irá casar. Uma lágrima desceu nos olhos dela. Ela encarou seu pai, desvencilhou de seu agarrão e foi direto para o seu quarto, sem saber ao certo o enredo, a conclusão daquela conversa na mesa com os 3 jovens. Como de costume, acordou bem cedo, pegou ovos no galinheiro, pegou leite na vaca, fez um café da manhã digno de um rei para o seu pai. Enquanto arrumava a mesa, um dos 3 jovens apareceu. Observava a delicadeza enquanto ela arrumava a mesa, até flores ela colocou em um jarro e disse para ela não temer. Ele passou a noite ali, mas a próxima noite passariam juntos em sua própria casa. Ele tentou dizer algumas vezes que ele tinha sua própria fazenda, seus próprios animais e que ela seria muito feliz. E quando ela encarou, o seu pai chegou, cortando a conversa. Ele logo disse: prepara suas coisas, hoje você casa, o padre está chegando aí. Ela não entendia tamanha pressa que seu pai tinha para lhe casar logo. Ela não entendia o porquê que ela tinha que abandonar a casa onde ela cresceu para ir embora de repente com um estranho que pagou por isso. Ela não entendia por que essa celebração não poderia ser na igreja. Ela sempre ouviu de seu pai que o seu casamento foi numa igreja, foi abençoado dentro da casa de Deus e não numa fazenda. Ela tinha muitos questionamentos, mas ela não poderia fazer. Enquanto os 2 tomavam o seu de jejum, ela retornou para a cozinha. Não pensou 2 vezes. Catou uma trouxa, alguns panos, uma faca e alguns pães. Saiu pela porta de trás e fugiu mata adentro. A mata da fronteira da fazenda de seu pai ela conhecia muito bem. Ela foi além da onde ela já poderia ter ido se fosse seguindo as leis de seu pai. Ela queria fugir. Ela não queria aquele destino. Rapidamente a noite chegou. Ela não encontrou nem estrada e nem uma sequer casa.
fazenda, arraial e nem sequer a cidade. Ela ainda estava perdida na floresta. Passou frio, mas ali ela adormeceu. Logo de manhã bem cedo continuou a fugir. Seu pai conhece muito bem essas bandas, com certeza iria encontrá-la. Ele é um ótimo caçador e iria seguir seus rastros. Os seus pensamentos eram sempre negativos. A qualquer momento ela ia ser pega no laço, como seu pai descrevia como ele pegou a sua mãe. Ela precisava fugir e fugir rápido. E assim ela fez. Assim que ela encontrou uma estrada, ela saiu da mata e a seguiu. Não sabia se devia ir para o sul ou para o norte, mas ela seguiu. No final da estrada, ela encontrou uma cidade. Ela não sabia se era a cidade que seu pai frequentava, pois ele nunca tinha levado. Mas era uma cidade razoavelmente grande. Tinha de tudo, coisas que ela nunca tinha visto na vida, principalmente mulheres, outras mulheres, mulheres adultas, mulheres com seios, mulheres arrumadas. Ela ainda era uma menina, não tinha seus seios formados, não tinha aquelas roupas daquelas mulheres. Ela se comparou. Ela se via no olhar acusador daquelas pessoas, uma figura que era desagradável até mesmo para o seu olhar. Os seus cabelos eram arrepiados, não eram penteados, ninguém a ensinou. Ela não usava maquiagem, o seu cheiro era cheiro de pasto. Ninguém a tinha ensinado a ser como aquelas mulheres. Envergonhada, ela correu novamente para a mata, queria se esconder. Mas antes de chegar lá, alguém a tomou pelas mãos. Menina, eu conheço teu pai. Tem muita gente te procurando. Um homem adulto, branco dos olhos azuis, pegou ela, colocou na carroça, a amarrou e levou de volta para a fazenda de seu pai. Instantaneamente os seus pensamentos se negativaram mais uma vez. Ao chegar lá ele vai me bater, ao chegar lá ele vai me castigar. E realmente foi isso que aconteceu. Ela levou chicotadas nas pernas, para não deixar marcas visíveis, lógico. Levou ela para o quarto e a trancou. Daí você não sai até você casar. Naquela mesma noite o padre chegou e junto com ele o rapaz que ia casar com ela. E pela porta do quarto o padre foi obrigado a celebrar aquele casamento. O rapaz, lógico, disse sim, mas quem disse sim pela moça foi o seu próprio pai. Um costume muito da época. O rapaz abriu a porta, o seu pai a pegou pelos braços e entregou para ele. Respeite-o, agora ele é seu marido. E esse rapaz então voltou para a cidade, levando essa mulher para sua casa. Ele até tentava a acalmar enquanto ela se debatia na carroça, mas não era o suficiente. As palavras doces que vinham da boca desse rapaz não eram o suficiente para adoçar o amargor das palavras que vinha do seu pai, que ressoava em sua mente, dizendo para ela coisas horríveis. Chegando na fazenda, estava tudo escuro, mas algumas velas lá dentro deixavam um clima bruxuleante. Ela logo percebeu que aquela fazenda, aquela casa, era bem menor do que a do seu pai. Claramente, o rapaz não era rico, como seu pai prometera que seria o seu marido. Mas isso não importava, porque de fato ela não desejava ficar ali. Ainda amarrada, ele a levou para dentro. Apresentou alguns cômodos da casa, mas logo colocou ela dentro de um quarto. Ele pediu perdão por estar fazendo aquilo, mas ela ainda iria ficar presa no quarto até se acostumar que ele é o seu marido e ali é a sua nova casa. Passou um dia, passou uma semana, passou um mês. O rapaz alimentava ela, levando comida até o quarto. Toda vez que ele abria a porta, ela tentava fugir. O esquema de aprisionar a nova noiva no quarto não estava funcionando como seu pai disse que funcionaria. Ela continuava arisca, continuava selvagem, como ele relatava constantemente ao padre que ia visitá-los para ver como estava a adaptação do novo casal. O padre aconselhou: deixe ela livre, deixe ela aproveitar a casa, construa uma relação com ela. Ela é uma jovem e você também é jovem, vocês têm muito o que viver ainda. Ela vai fugir para onde? Dizia o padre, mas o rapaz não se convenceu. As ideias de seu pai ainda ressoavam em sua mente também.
dizendo que a mulher deveria ser tratada dessa forma, até ela se acostumar com o novo marido. Mas o rapaz era jovem, não tinha muito o que fazer. O mínimo que ele esperava dela é que ela cumprisse as obrigações de esposa e fizesse companhia à noite para ele. Mas nem isso ela o fazia. Uma vez ele até tentou alguma coisa com ela. Ela o empurrou e ele bateu com a cabeça na porta, ficando raivoso, saindo e a trancando, deixando ela 3 dias sem comida. Arrependido, lógico, voltou, pediu perdão, um perdão meio de boca para fora, entregou uma comida que ela comeu com muita vontade, mas logo tentou fugir, ele fechando a porta, a trancando novamente. Depois de alguns meses, o padre parou de frequentar a casa. O rapaz já não via mais o que fazer. Ele então pegou a sua esposa e a levou para uma cidade distante. Lá ele a vendeu para um bordel. Disse que ela era virgem, uma cabocla, tinha sangue de índia, então ela devia ser quente na cama. Então foi pago um bom dinheiro por ela. Dinheiro suficiente para cobrir os prejuízos e ainda o dote pago pelo seu pai português. E o jovem ainda disse: pode deixá-la trancada no quarto, é só você alimentar, ela está acostumada com isso. Havia amargor nas suas palavras e ódio nos seus olhos. Ele abandonou ela lá e foi embora, voltou para sua cidade. Depois de algumas tentativas de tentar colocar alguns clientes para ser atendido pela moça, não aconteceu. Ela os mordia, ela os batia, ela não aceitava que nenhum homem entrava no quarto. Algumas outras mulheres tentavam ajudá-la, tentando compreender o que se passava, mas nada ela falava. Um dia então, a cafetina do bordel amarrou ela na cama, forçando que ela atendesse, e naquela noite ela atendeu mais de 10 homens. A cafetina vendeu a virgindade dela 10 vezes e ali ela sangrou, ali ela se traumatizou, ali ela decidiu que não voltaria mais para nenhum outro lugar que a rejeitou, que ela deveria voltar para casa, a casa de sua mãe, que talvez lá ela tivesse um pouco de amor, um pouco de esperança. O ódio a motivou. Naquela noite, após atender os 10 homens, ela foi desamarrada. Cansada, ensanguentada, ela dormiu rapidamente, mas de costume acordou mais cedo do que o sol. Ela quebrou no murro a janela, mesmo estando no 2º andar, ela pulou. Correu para a mata novamente, era um dos seus lugares seguros. Ela correu, mata dentro, já longe daquela cidade estranha. Ela perguntava a qualquer um que aparecia se eles conheciam os tal de Cariri, mas ninguém sabia. Ela chegava até a perguntar para os animais e até para as estrelas aonde está os Cariri, mas ela nunca encontrou, nunca teve uma resposta. Ela dormia na mata, não tinha coragem de voltar para nenhum arraial ou para a cidade, tinha medo de ser capturada novamente. De fome ela não morreu, sabia o que comer e o que não comer, e a mata era bastante fértil em frutas e em outros animais que ela também sabia caçar. Aprendeu com seu pai. Pescar ela sabia também, então necessidade ela não passou. Mas um dia, vivendo sozinha ali, ela tomou uma decisão. Ela queria voltar para o bordel. Ela não sabia da onde tinha vindo essa decisão, da onde tinha vindo essa vontade, mas o seu coração mandava: volte para o bordel. Ela fez o caminho de volta, voltou para o bordel. A cafetina a obrigou a pagar por todos os prejuízos, inclusive as cordas que tinham sumido naquela noite que ela tinha fugido. Ela atendeu homens atrás de homens, ela não se recusava, ela só deitava e deixava eles fazerem todo o trabalho. A cafetina ganhou muito dinheiro, a vendia como uma índia, a vestia como uma indígena. Ela colocava cartazes pela cidade falando que ali era o único bordel que tinha uma nativa. Claro, propaganda enganosa, mas foi o suficiente para que essa fama chegasse até o rapaz, o seu antigo marido. Vendo ele que era a oportunidade dele se deitar com ela, que era tudo o que ele queria desde o começo, a cafetina conseguiu domesticá-la. Agora era possível, mesmo que ele tivesse que pagar como um cliente. E para lá ele foi. A jovem tinha ganhado vestes novas.
Ela tinha ganhado algumas joias da cafetina para ficar mais elegante, inclusive uma fantasia de índia que ficava guardada no canto do quarto e ela se vestia quando assim era mandada. Ela podia agora circular pelo bordel e rapidamente conseguiu adquirir uma faca que guardava debaixo do seu colchão. O seu coração ainda mandava: fica no bordel. E ela ficou. E naquela noite, aquele homem, o seu ex-marido, apareceu. Ele entrou no quarto, já tirando a roupa. Parecia ter pressa. Ele a viu deitada na cama, somente pela luz da vela, mas ela estava linda, estava até perfumada, coisa que ele não tinha sentido anteriormente. Seu coração pulsou mais forte e ele foi para cima dela. Assim como ela atendia todos os outros clientes, ali ela ficou deitada, parada. Ela sabia que havia um momento que o homem tremia, virava os olhos quando não fechava-os com muita força e logo depois eles saíam sobre ela. Aquele seria o momento dela agir. E quando chegou o momento desse rapaz fechar os seus olhos e se estremecer sobre aquele corpo, ela tirou a faca de debaixo da cama e cortou a sua garganta. Ela se banhou daquele sangue, deixou ele caído lá, vestiu as suas roupas, se disfarçando de homem, saiu do bordel sem ninguém desconfiar. Ela reconheceu o cavalo de seu ex-marido, pegou e voltou para a sua fazenda. Se você está gostando da história, deixa o seu like e também se inscreva nesse canal. É muito importante você se inscrever nesse canal e ativar o sininho para não perder nenhum futuro vídeo. Vamos voltar para a história. Na fazenda de seu marido, sozinha ela ficou durante uma semana. Ninguém sequer foi lá saber do paradeiro daquele homem. Percebeu então que ele não fez falta para ninguém, assim como ela também não fez falta para ninguém, pois ninguém foi a procurar quando ela sumiu dessa fazenda. Mas o seu coração ainda se estremecia, ainda faltava uma vingança. Ela entrou na mata e foi procurando cobras. Todas as cobras que ela encontrava, ela colocava num cesto. A maioria era surucucu. Ela então paga um garoto para entregar uma mensagem para o seu pai, convidando ele para um jantar, para celebrar o casamento que não foi celebrado, para ele ver como ela estava naquela casa. O dia do jantar chegou. Ela cozinhou a melhor comida que ela poderia cozinhar, assim como seu pai gostava. A casa estava arrumada, estava cheirosa, assim como uma mulher deveria fazer. As suas roupas estavam delicadamente arrumadas, limpas, cheirosas, assim como uma mulher deveria se vestir. A comida não só estava bonita e cheirosa, mas também estava nas melhores vasilhas. As melhores taças estavam sobre a mesa. As velas estavam acesas com muita abundância, como se eles fossem ricos. A casa estava preparada. O seu pai chegou e perguntou logo: cadê seu marido que não veio me receber? E ela disse que ele foi caçar e acabou se acidentando, preferindo então ficar deitado, mas permitiu que o jantar continuasse. Pediu desculpa pela desfeita e pediu para que o Senhor se sentisse à vontade, mas que não o incomodasse. Ele realmente precisa descansar. Observando então a casa arrumada, cheirosa e a vasta mesa preenchida com as comidas que ele mais gostava, não pensou duas vezes, até porque ele nunca foi um homem de decoro. Ele sentou-se e logo se serviu. Ela se sentou do outro lado e comia também juntamente a ele. Ela servia cada vez mais comida a seu pai. E ele agradecia, dizia que estava tudo gostoso e que ela deveria aprender a cozinhar cada vez melhor e chamar ele para comer cada vez mais vezes, pois era o dever dela como filha. Hora ou outra, ele perguntava para ela se ela já estava grávida ou quando ficaria grávida, ou procurava defeito em alguma coisa para tentar ridicularizá-la. Mas ela não se importava. Quando ela retirou a mesa, seu pai estava satisfeito. A sua barriga estava pulando sobre os botões. Então ela ofereceu o clássico café pós-jantar. Lógico, ele aceitou. Ela então foi até a cozinha, preparou um café, escolheu uma das cobras, tirou o veneno fresco e colocou naquele café e entregou para o seu pai. Ele bebeu
sentiu um gosto estranho e pediu para que ela trocasse aquele café. Novamente, ela foi até a cozinha, trouxe um café novo com veneno e ele bebeu. Deve ser a sua mão. Você cozinha bem, mas seu café sempre foi horrível, dizia ele, mas mesmo assim bebeu a xícara até o final. Ela percebeu que nada aconteceu, mas ela lembrou que seu pai adora beber uma água ardente depois do jantar. Então ela ofereceu. Claro, ele aceitou, bebeu até se embriagar. Meu pai, tá tarde para você ir embora a cavalo nesse estado. Durma aqui, tem um quarto a mais. Ela então fechou a casa, conduziu seu pai até o quarto. O veneno não tinha surtido efeito. Ela então pega o cesto cheio de cobras e lança sobre seu pai, que estava dormindo naquela cama. Ele estava bêbado. Além de bêbado, cansado da viagem. Além de cansado da viagem, ele estava dormindo profundamente devido à digestão da quantidade de comida que tinha ingerido. Ele não percebeu. As cobras o picou em diversas partes. Ali ele inchou no mesmo momento. Ali ele morreu. Já era de madrugada. Ela não conseguia dormir. O que eu faço agora? Meu coração não dá nenhum sinal. O que eu faço agora? Os únicos 2 homens que eu conhecia, que eu tinha uma relação, eu os matei. O que eu faço agora? O seu coração não lhe dava nenhum sinal. Então ela foi para a cozinha, apreensiva, pegou a aguardente e começou a beber. Uma vez ela tinha bebido aquilo, mas não suportava o gosto. Mas ela insistiu. Bebeu, trancou a casa, pegou algumas velas e começou a perambular. O que eu vou fazer? O meu coração não me dá sinal. Então ela foi até o quarto que seu pai estava dormindo, na verdade, morto. Assim que ela abriu a porta, ela viu o corpo do seu pai inchado, ficou assustada. Não percebendo, pisou em cima de uma cobra que a mordeu. Logo outra a mordeu e outra e ela caiu. A vela que ela segurava rolou chão abaixo, ateando fogo então em toda a casa. Ela estava embriagada, ela mal conseguia se levantar. As cobras continuaram a picar, mesmo com o fogo subindo e o calor ardente queimando seus cabelos. Nada cessou, os ataques continuaram. Ali ela morreu, ao abraço e mordidas de cobras, no fogo ardente da vingança. Ali morreu a pombogira cobra. Quando eu ouvi essa história pela primeira vez, eu perguntei para minha mãe: poxa mãe, só tem história de tragédia as pombogira? E ela falou: meu filho, a vida de uma mulher é uma tragédia. Se você não sabe do que eu tô falando, assista o meu documentário sobre Quimbanda. Lá eu conto um pouco da história da minha própria mãe. Mas essa história da pombogira cobra revela muito do que acontecia na época, como as mulheres eram tratadas, como os meninos eram forçados a se tornar homens e pais de família muito rapidamente, assim como as meninas também precocemente se tornavam mulheres, esposas. Isso era muito complicado para a época. E como também muitos crimes aconteciam em locais extremamente isolado das capitais e ninguém ficava sabendo. Quando o espírito dessa mulher chega no Niguayé, no umbral, ela é convidada a ser resgatada. Ela aceita, ela só queria ter um relacionamento, ela só queria ter pessoas para poder conversar, para ensinar para ela o que era o mundo. Ela só queria um pouco de afeto. E isso foi prometido no umbral e ela aceitou. No reino das almas, ela conseguiu a cura emocional que ela precisava. Se sentindo forte, ela então foi para o reino da vaidade. E ali ela se torna uma pombogira. Mas ela não queria ser uma pombogira de bordel. Ela não queria ser uma pombogira de cabaré, nem das encruzilhadas. Ela queria ser uma pombogira que pudesse trazer à tona aquilo que foi roubada, que era a tradição, a ancestralidade cariri. Então ela se vincula ao reino das matas, aonde ela teve acesso à ancestralidade indígena dela. Ali ela aprende feitiços, magias, ela adquire conhecimento mágico, ancestral, conhecimento do seu próprio povo.
do povo Cariri. Ali ela entende e compreende tudo que ela perdeu. Então o seu coração novamente pulsa, pedindo para que ela voltasse, para que ela pudesse ajudar as mulheres, as crianças, as adolescentes que poderiam estar passando pela mesma situação que ela passou. Então assim ela se torna a Pombogira Cobra. Pombogira Cobra, homenageando aquilo que a libertou deste mundo, as cobras. Se as cobras não tivessem intervido, ela não saberia qual seria o seu futuro. Ninguém ligava para ela, nem mesmo o padre que poderia ajudá-la não a ajudou. Ninguém se importou quando ela sumiu. Ninguém se importou, talvez só tivessem descoberto o seu corpo porque procuravam por seu pai. Mas se fosse por ela, ninguém saberia como ela morreu. Então ela não queria esse destino para ninguém, passando assim se manifestar nos terreiros de Umbanda e Quimbanda do Brasil como Pombogira Cobra, em homenagem àquilo que a libertou. As cobras a libertou. Por isso ela não tem aspecto de réptil nenhum, ela não tem aspecto bestial, é uma homenagem ao animal que a libertou, não só promovendo a vingança contra o seu pai, mas também a libertando deste mundo de sofrimento. Salve Pombogira Cobra, salve a sua força, salve Pombogira. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, pois sempre trago histórias, curiosidades sobre as entidades, buscando as histórias mais coerentes e trazendo as informações mais importantes para você. Se você quiser saber mais, leia o meu livro Quimbanda Antiga, que o link está na descrição desse vídeo, mas assista também um documentário. Eu vou deixar aqui o documentário para você assistir e logo abaixo um outro vídeo, caso você já tenha assistido o documentário, para você continuar maratonando no meu canal. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.